galera, sejam todos muito bem-vindos ao Tatá Book Show. Eu sou a Tatá, esse aqui é meu show. E hoje a gente vai falar sobre isso mesmo, um assunto leve, coisa tranquila, que é o tal do oposto de viver, né? Eu vou tentar fazer esse vídeo inteiro falando assim, ou usando outros termos, porque eu realmente não sei se o YouTube vai me sabotar ou não. Antes desse vídeo começar, eu queria falar que não é de jeito nenhum um vídeo com o objetivo de falar sobre livros tristes ou coisas pra baixo e tal. O objetivo é realmente falar sobre livros que eu curti bastante e tratam sobre esse tópico. Alguns deles são tristes, sim, mas não é realmente o foco, até porque eu acho que é um assunto interessante, eu gosto muito de pensar sobre. Eu coloquei em categorias, então eu espero que faça tanto sentido pra vocês quanto fez pra mim quando eu tava montando essa lista. Então vamos lá. Começando de uma forma bem tranquila, eu vou falar sobre perda dos nossos pais, que eu acho que é algo que a gente inevitavelmente vai pensar muito sobre. A gente sabe que esse dia vai chegar, então é tipo realmente um trabalho, um exercício mental que a gente faz com nós mesmos, ler sobre isso e entender melhor como vai ser o nosso sentimento quando isso acontecer, sei lá, eu reflito muito sobre isso. O primeiro, então, é um livro de memórias da Michelle Zauner, que é Aos Prantos no Mercado. A Michelle, ela é vocalista do Japanese Breakfast, que é uma banda famosa. Ela decidiu contar um pouquinho sobre como foi o processo de luto, né, que ela passou ali depois que ela perdeu a mãe dela e como a culinária afetiva conseguiu realmente ajudar ela a se entender melhor enquanto pessoa. Então aqui a gente vai um pouco além até da perda, mas a gente vai falar muito sobre cultura e eu acho muito legal que o título desse livro em inglês é Crying H Mart. E o H Mart é uma rede de mercados coreana, se eu não me engano, bem famosa que tem lá nos Estados Unidos. Ela relaciona muito um sentimento de nostalgia que ela tem todas as vezes que ela vai nesse mercado, porque ela lembra de ir com a mãe dela nele e tal. Então é muito bonito você ver ela se reconectando com pequenos momentos da vida, que é realmente isso, né? A gente fica sempre refletindo coisas grandiosas, mas às vezes é um mínimo, uma coisa assim, um lugar ali, um negócio que você vai e dá aquele estralo na sua cabeça, um cheiro, uma coisa assim. Então pra ela foi muito esse mercado que ela comprava as coisas de fazer comida coreana com a mãe dela e tal. Enfim, muito bom, leiam esse livro, é maravilhoso. Depois também sobre perda de mãe, mas assim, esse aqui não tem total foco nesse assunto. Eu queria fazer uma pausa aqui só pra falar que eu não falei nada sobre o assunto que era a perda da mãe. Mas assim, saibam que esse livro é sobre isso também e é muito bom. Mas eu adorei a forma como foi abordado, me fez pensar muito, eu marquei o livro demais. Eu tô até com ele aqui, eu não vou ficar mostrando o livro não, porque eu percebi que a minha lista ficou longa. E aí se eu for mostrar todos os livros, eu vou ter que ir pegar na estante um por um. Então, esse livro aqui, eu marquei ele demais. Ele vai tratar muito sobre aquela crise de identidade, ou sei lá, realmente aquele momento dos 20 pros 30. Eu, inclusive, acabei de fazer aniversário, fiz 28 anos, então eu tô muito nessa fase, assim, não de entender quem eu sou, mas realmente que rumo que eu quero dar pra minha vida. Então, esse livro é muito sobre isso, mas ao mesmo tempo que está acontecendo na vida dessa protagonista, ela acabou perdendo a mãe dela, então isso torna tudo muito mais intenso. Juntando isso com o fato de que ela tem uma carreira que ela quer seguir, que eu acho que isso aqui também é universal, né? Você tem uma carreira que você quer seguir, mas você, infelizmente, pra fazer dinheiro, vai fazendo outras coisas e vai postergando o seu sonho de seguir naquela carreira, sendo que você tá tentando, junto com a sua vida, conciliar, tentar crescer naquela carreira, né? Ela se vê nesse lugar, assim, de ter relacionamentos um pouco complicados, então, por isso que o nome do livro é Escritores e Amantes. Esse livro me trouxe muitas reflexões, não só de vida, foi muito importante pra mim na época que eu li. É bem aquela vibe de livro sem plot, sem muitas coisas acontecendo, mas as reflexões da protagonista te trazem um certo conforto, mesmo ela sendo, tipo assim, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida, sabe? Eu adoro essa vibe. Sobre perda do pai, eu trouxe dois. O primeiro é um nacional, que eu acho que realmente todo mundo deveria ler, que é O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Esse livro é sensacional, porque ele vai abordar a perda de um lugar um pouco mais dolorido também, e que faz a gente pensar sobre a realidade do nosso país mesmo, né? Que a gente tem a perda do pai desse protagonista de uma forma muito brutal, e assim, eu acho que o mais interessante aqui é ver a forma como o Jefferson escreve sobre o assunto. Ele é muito sensível na hora de abordar várias temáticas. Eu acho que uma das coisas que mais me pegou aqui, além da escrita, que é sensacional, a gente tem uma visão masculina e também a gente tem uma reflexão de um filho sobre o seu pai. Eu acho que isso é um lugar, assim, que eu tinha interesse e não sabia ainda de entender mais sobre. Uma obra sensacional, assim, deveria ser colocado de leitura obrigatória das escolas, assim, eu adoro, acho muito, muito interessante. Em seguida nós temos um que, tipo assim, tá fresquinho na minha cabeça, que eu acabei de finalizar, que é O Lugar, da Annie Ernaux, que é sobre realmente a perda do pai da Annie Ernaux. Então
todos os livros da Annie Ernaux são focados na vida dela, e é super interessante ver como a Annie consegue fragmentar realmente a vida dela, assim, cada livro ela vai colocar um POV da vida dela. Acho genial a forma como ela consegue quase fazer uma ficção da própria vida. Ela escreve de um lugar muito vulnerável, mas ao mesmo tempo ela escreve com muita força, o que faz a gente meio que respeitar ela. Eu não sei explicar, mas eu acho sensacional. A escrita dela é uma coisa muito única. Eu acho que foi isso até que eu comentei no meu Scooby. Eu coloquei assim, tipo, que o jeito dela escrever é só dela, só ela que tem, só ela que consegue ser tão sucinta, mas ao mesmo tempo dizer mais do que muita gente. Os livros dela são sempre curtinhos, assim, são sempre coisas muito, tipo, pá, joguei e saí correndo, assim, porque ela consegue realmente fazer a gente adentrar no mundo dela em poucas páginas e se observar ali dentro. Falando desse livro especificamente, é bem interessante, porque ela fala de questões históricas nesse aqui, porque o pai dela, ele nasceu, se eu não me engano, em 1899, acho que é alguma coisa assim. Eles passaram pelas guerras e tal, então vai contar muito do passado do pai dela, e durante a escrita ela fica falando que, tipo assim, foi um grande processo relembrar todos os acontecimentos da vida do pai dela, porque ele viveu muitas coisas. Toda vez que ela fazia referências às coisas que ele dizia, ele era um homem muito fechado, muito sério, não sei o quê, que tem vivências muito simples, assim, de tipo assim, dele ser realmente curto e grosso, e é isso aí, acabou, e se você começar a falar muito bonito comigo, eu vou ficar quieto, porque eu não sei falar com gente que fala bonito, coisas assim, sabe? Enfim, me lembrou muito meu avô. Eu acho que é muito interessante ver de onde surgem todos os daddy issues dela, assim, porque realmente aqui eu acho que ela traz essa pegada de daddy issues bem forte. E aí, nessa categoria, por último, eu vou colocar um que eu acabei de ler também, que é o livro de memórias da Lisa Mary Presley com a filha dela, né, a Riley Keough, a filha do Elvis Presley, né, mas aqui ela tava tentando fazer um livro de memórias dela, mas acabou que ela veio a falecer, né, acho que ano passado, ela faleceu recentemente, e aí a filha dela, a Riley, ela pegou todas essas gravações e colocou e fez realmente um livro de memórias sobre a vida dela. De certa forma, é sobre a perda do pai dela, porque ela menciona muito, né, a Lisa, ela menciona muito o Elvis Presley, mesmo ela tendo vivido muito pouco com ele, ele era uma figura muito marcante na vida dela. Na época que ela viveu com ele, eu acho que ele já tava ali meio que em decadência, então eu achei interessantíssimo. É muito massa o audiolivro, que é narrado pela própria Riley, né, as partes da Riley são narradas por ela, e as partes da Lisa Mary Presley, né, tipo, os pontos de vista, as partes da Lisa são narradas pela Julia Roberts. Eu achei sensacional, e o livro é muito incrível, você vê as fofocas desse povo falando do relacionamento da Lisa com o Michael Jackson e tudo mais, mas aqui a gente também tem, eu acho que até comentei sobre isso quando eu postei sobre a minha leitura desse livro, aqui é realmente fofoca triste de gente rica, porque todas as relações da Lisa eram péssimas, assim, então depois que ela perdeu o pai dela, ela ficou muito abalada, mesmo ela sendo criança, isso abalou muito ela teve que viver com a mãe dela, muitos conflitos com a mãe dela. A Priscila não é a melhor das pessoas, assim, né? Enfim, e aí também no final, assim, da vida dela, acabou que o filho dela veio cometer o oposto de viver, e aí depois disso, meio que ela perdeu o rumo na vida, e só que ela tentou se reerguer, tentou ajudar pessoas que tinham a intenção de cometer o oposto de viver, mas realmente ela teve uns problemas de saúde e tal. Tipo assim, o livro vai caminhando pra uma tristeza profunda, assim, esse aqui realmente é bem triste. A próxima categoria são livros de pessoas que trabalham com o mercado ali, né, tipo, estão trabalhando com coisas relacionadas a funerais e tal. Então eu trouxe 2 livros aqui, inclusive 2 livros também que eu li bastante recentemente. O primeiro é Água Fresca para as Flores, da Valérie Perrin, que é a mesma autora de 3, né, o livro aí que ficou bem hypado. Inclusive eu falei sobre esses 2 livros nas minhas leituras de janeiro desse ano, e assim, né, eu gostei bastante desse livro justamente porque a gente tem uma protagonista que ela tá vivenciando um processo durante todo o livro, mas ao mesmo tempo ela trabalha num cemitério, né, então é muito legal ver a forma como ela lida com o assunto do ponto de vista de uma pessoa que trabalha ali há muitos anos, apesar de que a gente vai acompanhar todo o processo dela chegando ali pra trabalhar nesse cemitério, até ela ficar uma senhorinha ali que tá realmente só tomando conta e já sabe tudo sobre todo mundo.
mundo, ela sabe data de nascimento e data de falecimento de todo mundo ali. Ela vai aprendendo muito sobre a vida através, né, dessas pessoas que estão ali em luto. É bem legal. Se eu falar muito sobre esse livro, vai acabar rolando spoiler, então realmente saibam que é muito bom. Esse outro aqui é bem bizarro, mas assim, né, vou colocar aqui na lista porque ele fala muito sobre o assunto, que é New Animal. Esse livro acho que não tem tradução, mas assim, eu li simplesmente porque eu achei a capa bonita e acabei me surpreendendo porque ele fala de 1 milhão de assuntos ao mesmo tempo. A gente tem uma protagonista que trabalha numa funerária e ela trabalha fazendo a cosmética funerária, então ela vai realmente ajeitar a pessoa para o funeral. E só que quando você começa o livro, você acha que vai falar sobre esse assunto, mas não fala muito, porque bem no início acaba rolando da protagonista perder uma pessoa querida e aí ela não consegue lidar com isso e aí ela vai para outro lugar completamente diferente, assim. Só que é muito interessante, né, falando sobre o tema do vídeo, né, é muito interessante ver a forma como ela lida com o oposto de viver, porque ela fica o tempo todo falando sobre como é tão tranquilo para ela trabalhar com isso, mas como aconteceu agora com ela realmente não sabe lidar. E eu acho que isso é óbvio, mas é legal a gente realmente reforçar esse pensamento de que, tipo assim, você não sabe como vai ser quando acontecer com você, você só acha que você entende, mas ninguém realmente entende, né, realmente o grande mistério do universo e tal. E aí essa protagonista, ela não é uma pessoa muito agradável, porque ela é uma pessoa muito seca, mas ela tem reflexões muito boas e eu acho que por ela sentir demais, ela acaba sendo uma pessoa totalmente apática, porque ela guarda muita coisa pra si. Até por isso que é interessante que esse livro traz muito dos pensamentos dela o tempo todo. Ela tá refletindo sobre as coisas mais banais da vida, mas ela traz reflexões muito profundas e existenciais o tempo todo. E assim, não é um grande livro, mas é um livro muito interessante sobre o assunto. Em seguida, nós temos uma categoria que eu coloquei simplesmente o nome de Fredinho, que são os livros do Frederick Backman que focam nessa temática, porque eu acho que ele faz como ninguém. Ele realmente consegue tratar sobre o assunto de uma forma muito leve, digamos assim, mas ao mesmo tempo profunda. Ele consegue dar a medida exata pra realmente tocar na ferida sem machucar muito, sabe? Ele tá realmente ali passando um metiolate, machucando, mas ele tá soprando depois, entendeu? Não sei se fez sentido na cabeça de vocês. E aí eu trouxe, tipo, 2 principais dele, assim. O primeiro é Um Homem Chamado Wolf, que eu acho que muita gente já leu ou conhece. Tem filme agora, né? Até tem uma versão americana e tem uma versão sueca, que é a original, né? É sensacional esse livro, porque ele aborda a temática de uma forma muito sutil, porque o protagonista, ele inicia o livro falando que ele não tem, tipo, nenhum sentido de viver e tal, e a gente vê todo esse processo, e ao mesmo tempo que nosso protagonista, ele tá passando por esse sentimento muito negativo dentro de si, justamente porque ele acabou de perder a esposa, né, ele perdeu ela tem pouco tempo, e ele não tem muito o que fazer, ele é um idoso aposentado, que, tipo assim, realmente vivia só ele, a esposa dele, e é meio a gente acaba refletindo muito sobre nós também, né? Que um dia a gente vai viver tanto com uma pessoa a ponto de você não conseguir se imaginar sem essa pessoa. Não porque vocês vivem de uma coisa muito dependente um do outro, mas é porque realmente é uma parceria de muito tempo. Acaba dando muito significado pra nossa vida. Pode ser, assim, de diversas formas diferentes, até uma questão só de convivência ou realmente um amor muito profundo. Mas, assim, é interessante ver um livro com essa pegada, assim, sabe? O outro dele que é muito legal sobre esse assunto é Minha Avó Pede Desculpas, porque esse aqui é do ponto de vista de uma criança, né? Então a gente vai ter essa menininha que perdeu a avó dela, só que a avó dela era tipo a melhor amiga dela, a avó dela era muito legal com ela, a avó dela não regulava bem, a avó dela fazia umas coisas muito loucas, assim, tratava as pessoas de formas muito diferentes, assim, do normal pra uma senhorinha. É muito sobre a relação delas duas, o livro, né? Só que é o pós, né? Se eu não me engano, a avó deixa umas cartas. Já tem alguns anos que eu li esse livro, mas a avó deixa alguns pedidos de desculpas, e aí a neta tem que meio que lidar com essas coisas sendo uma criança. Então esse livro é um pouco diferente do normal dele, até por isso muita gente acaba não gostando tanto, porque ele tem uma pegada meio mágica, mas é justamente para trazer esse ponto de vista infantil, né, de que a criança, ela vê de uma forma diferente a história, mas a gente acaba demorando um pouco para se adaptar realmente, mas no final da história tudo faz sentido e o livro é muito bonito. A próxima categoria é bem interessante, que é realmente pessoas que têm a intenção de cometer o oposto de viver, elas estão pensando sobre isso, e assim, pra mim é muito interessante ler sobre o assunto, porque eu acho que isso tem muito a ver com a nossa sociedade atual, né? Então esses 2 livros aqui eu acho que são bem legais sobre esse assunto. O primeiro é Eu Queria
Desviver, mas no céu não tem Topoki, que é um livro... não é um livro de memórias, na verdade, é um livro que a autora, ela transcreve as sessões dela com o terapeuta, se eu não me engano. Tá realmente refletindo sobre a vontade dela de desviver, mas uma coisa que ela gosta muito de fazer é comer Topoki, e aí, tipo, tem toda essa referência, né, cultural, e eu acho que tem muito a ver também com a questão da culinária afetiva, né. Enfim, são essas reflexões realmente da pessoa e como o terapeuta pode te ajudar nesse momento também. Esse livro meio que aborda completamente essa visão, assim, terapêutica da coisa. Depois nós temos um grandíssimo favorito meu, que é The Wedding People, que eu acho que ficou a tradução como Arruinar um Casamento, alguma coisa assim. Eu não gostei muito desse título, acho que não tem a ver com o objetivo da história. O título em inglês são As Pessoas do Casamento, mas é realmente assim, tipo, faz sentido com a história, porque a nossa protagonista tá chegando num hotel com a intenção de cometer o oposto de viver nesse hotel que ela sempre admirou muito e sempre quis ir lá, ficar um dia lá e tal. Quando ela chega lá, ela é a única pessoa que tá no hotel e não está lá por conta de um casamento que vai acontecer, então ela acaba se vendo ali num lugar com as pessoas do casamento. Eu acho que a grande coisa que me fez amar muito esse livro é que a nossa protagonista, ela tem um senso de humor meio ácido, assim, que me agrada demais, que é realmente o meu senso de humor, e acaba que torna leve a temática, né? Eu acho que quando a gente vai falar sobre esse assunto, a gente tem que, de alguma forma, tentar dar uma amenizada pra não ficar um clima tão pesado. Pelo menos pra mim, não curto tanto ler se for só, tipo, negatividade o tempo todo. A gente tem que ter algumas reflexões do porquê que essa história existe, sacou? Eu achei muito interessante a forma como a autora conseguiu fazer a gente se importar com as pessoas que estão ali, né? As pessoas do casamento, e fazer a existência delas ter uma relação muito importante com a existência da nossa protagonista. Eu acho que toda a construção desse livro é muito bem feita, muito bem executada. Todos os assuntos abordados ali, as conversas, né? Realmente é um livro meio sem plot também, porque a gente não tem muitos acontecimentos. É só um casamento que a gente sabe que, né? Tipo, tá todo mundo ali pro casamento, então é uma coisa meio que a gente já sabe, o script, mas o legal é que são as conversas. E eu adoro livros que tem conversas significativas. Pra mim, se tiver só isso, já tá ótimo. Luto Europeu Vibes. Esse aqui eu trouxe 2, porque realmente eu acho que o europeu, né? A pessoa europeia, que é meio fria, assim, meio seca, tem uma forma diferente de lidar com o luto que eu não consigo me identificar. E eu acho que é por isso que eu me interesso ler sobre. Então, esses 2 aqui, o primeiro é Intermezzo, né, que eu coloquei da Sally Rooney, que é o lançamento mais recente dela. A gente tem 2 protagonistas que perderam o pai, e a forma como eles 2 vão lidar de maneiras totalmente diferentes com esse assunto, mas também fala muito sobre a relação deles. Então, sei lá, eu acho que esse livro é o mais maduro da Sally Rooney, e ela realmente conseguiu passar um sentimento de luto específico. Pra mim, que é muito, tipo, realmente de pessoas que são um pouco frias, assim. Os irmãos não falam muito sobre o assunto, e quando eles falam é de uma forma muito agressiva. Eu consigo muito visualizar, né, 2 homens debatendo sobre. E aí eu sempre falo que esse livro é muito Povo Homens, da Sally Rooney, mas ela conseguiu construir muito, muito bem feito, assim, a relação desses 2 irmãos e como eles lidam com a perda do pai. O outro é um queridíssimo meu, que é Ontem à Noite, que inclusive eu acho que é o livro que eu tenho na minha estante toda, que se eu pudesse mudar a capa de um livro na minha estante, eu mudaria a capa desse livro. Porque essa capa não faz jus ao que esse livro trata, realmente. A capa é muito a vibe assim, capa de romance de desenho, que a galera tá até cansada de ver. E esse livro fala muito sobre luto de uma forma bem específica, mas eu não posso falar, porque talvez seria spoiler, assim. E a protagonista também tem um senso de humor muito parecido com o meu. Eu acho muito interessante a forma dela ver o mundo, e ela tá um pouco na crise dos 20, 30 ali, e ela tá tendo que lidar com essa perda de um jeito peculiar. É lógico que vai ter um romance na história, e por isso que essa capa se justifica. Eu marquei muito o livro, me surpreendeu demais. Eu não esperava nada desse livro, e ele me entregou muito, e me entregou muitas reflexões. Eu acho que tem muito a ver com pessoas da minha idade, assim, sabe? E tem um grupo de amigos, assim, que é um grupo de amigos de muitos anos e tal. Eu gosto de ler sobre amizades que já tem muitos anos de existência, porque você vê todas as nuances ali da relação deles e a forma como as pessoas lidam umas com as outras quando elas já têm uma amizade antiga, sabe? Não poderia deixar de fora dessa lista os livros da Joan Didion, que são também livros de memórias, né? Ela escreve muito sobre a vida dela e ela é aclamadíssima por conta disso. Mas a vida dessa mulher é muito triste, porque ela perdeu
perdeu o marido dela e aí, algum tempo depois, ela perdeu a filha dela. Então, é muito intenso a forma como essa mulher sofreu perdas muito fortes em sequência, assim, sabe? E o primeiro é o Ano do Pensamento Mágico, onde ela fala principalmente da perda do marido dela, que foi muito repentina, e o jeito como ela lidou com isso. Eu sempre falo a mesma passagem do livro, mas é a que mais me marcou, é que a Joan Didion, depois do acontecido, ela fala no livro, assim, que a única pessoa com quem ela queria conversar sobre isso era o marido dela, mas tinha acontecido com ele. Então, isso já dá pra gente entender que a relação deles era muito profunda, era muito além do amor romântico, assim, foi o que eu senti, pelo menos. E aí temos Noites Azuis, que é o outro livro dela, onde ela foca realmente na perda da filha dela, que foi também, né, a filha dela morreu jovem e tal, com uma doença. E esse aqui me pegou muito, porque é o ponto de vista de uma mãe falando sobre a perda da filha. Eu já li muito sobre filhas falando sobre mãe, mas uma mãe falando sobre filha, assim, o livro inteiro sendo sobre isso me fez pensar 1 milhão de coisas. E assim, nem consigo falar sobre isso, porque é muito sensível, assim, pra mim. Eu acho que é uma coisa, assim, que pega bastante. E a Joan faz de um jeito maravilhoso, que a escrita dela é muito boa. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É só deixar um recado que mês que vem, no meu Clube do Livro, a gente vai ler Na Casa dos Sonhos. Tô bem animada pra essa leitura, porque muita gente que eu admiro, assim, gostou muito desse livro e achou muito legal. É um livro de memórias sobre um relacionamento sáfico tóxico e todas as nuances e coisas ali que vão acontecer nesse relacionamento. E quem quiser participar do clube, tá? O link aqui na descrição. Nós temos 2 modalidades de apoio. A primeira é de R$7, onde você vai participar do debate mensal do livro com a gente. E a segunda é de 14, onde você participa do nosso grupo do WhatsApp, participa de um sorteio mensal que eu faço também. E também a gente vai fazer, né, todo mundo em conjunto, o debate final. Tá todo mundo convidado. Tô bem animada pra essa próxima leitura. E é isso. Beijos!